A nova esposa do meu irmão exigiu que eu pagasse para remover minha filha deficiente das fotos do casamento com Photoshop, mas quando meu irmão ouviu, ele a expulsou imediatamente. Há apenas 2 semanas meu irmão mais novo David casou-se com o amor de sua vida, Amélia, em uma cerimônia linda e emocionante. David estava ansioso por este dia há muito tempo e todos que o conheciam podiam ver o quão profundamente ele amava Amélia. Originalmente o casamento deles foi planejado para ser um evento completamente sem crianças e isso foi claramente declarado em seus convites. No entanto, algumas semanas antes do casamento recebi um telefonema de David. Para minha surpresa, ele me disse que queria abrir uma exceção para sua sobrinha, minha filha Kate. Fiquei surpresa e perguntei se ele tinha certeza. David me disse o quanto ele ama Kate, como ele não poderia continuar com o casamento sem tê-la como florista. Eu estava quase chorando ao ouvi-lo dizer isso. Kate adora seu tio David e eles sempre tiveram um laço especial. David me garantiu que havia conversado com sua noiva e ela também não tinha problemas com isso. Eu podia ouvir a sinceridade em sua voz. Ele não queria que Kate perdesse um dia tão importante em sua vida e ele sabia o quanto isso significaria para ela. Para contextualizar, minha filha Kate nasceu com paralisia parcial. Ela não consegue mover o corpo abaixo dos braços, o que obviamente mudou a vida de nós como pais. Quando eu e meu marido Roger descobrimos pela primeira vez, foi realmente devastador. Parecia que o chão havia sido puxado debaixo de nós. Ficamos em choque completo, nos recusando a aceitar o diagnóstico. Fomos de médico em médico, 4 no total, buscando desesperadamente uma opinião diferente, esperando que talvez alguém em algum lugar tivesse uma solução. Fizemos todos os testes imagináveis e com cada um rezamos por boas notícias. Queríamos acreditar que poderia haver uma cirurgia ou um tratamento que pudesse mudar as coisas para Kate, que pudesse dar a ela a vida que ela merecia. Mas não importava para onde fossemos ou o que fizéssemos. A resposta era sempre a mesma. Não havia nada que pudesse ser feito. Aceitar o fato de que a condição da nossa filha era permanente foi muito, muito difícil. Foi uma época sombria para nós, cheia de noites sem dormir, lágrimas e perguntas que não tinham respostas. Nos sentimos completamente impotentes olhando para nossa preciosa filha. Nossos corações se partiam cada vez que pensávamos em como seria o futuro de Kate. Essa sensação de impotência era avassaladora. Mas com o tempo lentamente começamos a encontrar e nos conectar com outras famílias que estavam na mesma jornada que nós e nos sentimos um pouco reconfortados. Em vez de pensar no que Kate não podia fazer, começamos a nos concentrar no que ela podia fazer e em dar a ela o máximo de amor e apoio humanamente possível. Uma das pessoas que tem sido uma fonte constante de alegria e luz para Kate é seu tio David. Ele nunca a tratou de forma diferente por causa de sua condição. Na verdade, ele tem um jeito de fazer minha filha se sentir tão confortável, tão completamente à vontade, que quando eles estão juntos é como se sua condição nem existisse. Isso é algo que eu sempre apreciei, especialmente porque outros membros da família, às vezes até sem querer, podem tornar as coisas estranhas ou desconfortáveis. Por exemplo, minha própria mãe, quando viu Kate pela primeira vez depois que ela nasceu e percebeu a extensão de sua paralisia, ficou visivelmente abalada. Eu entendi que era uma coisa difícil para ela processar, mas sua reação me pegou de surpresa. Em vez de oferecer conforto ou apoio, ela me puxou de lado e em voz baixa sugeriu que eu tentasse ter outro bebê, um que pudesse andar. Meus olhos se arregalaram em choque ao ouvir suas palavras. Minha mãe continuou a me incentivar que talvez se eu tentasse novamente eu teria um bebê melhor. Era como se Kate não fosse suficiente ou não contasse por causa de sua condição. Fiquei atordoada. Foi uma coisa tão cruel de se dizer. Mas David me defendeu imediatamente, repreendendo nossa mãe por ser tão dura e insensível. Ele disse a ela que Kate era perfeita do jeito que era e que ela não precisava ser substituída ou comparada a ninguém. Nunca vou esquecer a ferocidade em sua voz quando ele defendeu minha filha. Ele repreendeu nossa mãe por me pressionar para engravidar quando eu ainda estava em processo de luto e aceitação da condição de Kate. Desde então não permiti que minha mãe passasse nenhum tempo sozinha com Kate e reduzi meu contato com ela o máximo possível. Enquanto isso, David vinha nos visitar todos os fins de semana, faça chuva ou faça sol, apenas para passar um tempo com minha filha. Eles passavam horas brincando, assistindo a programas bobos ou jogando. Era durante esses fins de semana que eu via Kate se iluminar por algumas horas de uma maneira tão pura e alegre. Ela podia ser apenas uma criança se divertindo com sua pessoa favorita no mundo. O vínculo deles tem sido uma bênção para ela e para nós também. Então, quando ele me ligou para abrir uma exceção para minha filha comparecer ao seu casamento, fiquei profundamente emocionada. Eu sabia que permitir que Kate estivesse lá significaria tudo para ela e também seria uma bela maneira de David homenagear a conexão deles em seu dia especial. Então concordei em levar Kate e fiquei animada por ela ser uma florista. No entanto, por mais que David estivesse ansioso para ter Kate no casamento, não acho que sua noiva Mary estivesse tão entusiasmada com a ideia. Alguns dias depois que David me ligou com um convite para Kate, a Mary entrou em contato comigo diretamente. Ela me informou que tinha certas condições para permitir que Kate comparecesse ao casamento. As condições eram estranhamente específicas e me incomodaram. Primeiro, ela insistiu que Kate usasse um vestido bege, um que fosse esvoaçante, e em suas palavras, apropriado para a atmosfera do casamento. A Amélia também mencionou que o cabelo de Kate precisava ser arrumado de uma forma que não parecesse desleixado ou arruinasse a estética do casamento.
Fiquei surpresa com o quão controladoras eram suas exigências. No entanto, optei por ficar quieta. Afinal, era o casamento dela e precisávamos seguir o tema do casamento. Eu não queria gerar nenhuma tensão ou tornar as coisas desconfortáveis para David, então concordei e garanti a ela que atenderia aos seus desejos. Afinal, o que mais importava para mim era que Kate pudesse estar lá para seu tio. Imediatamente saí e comprei um lindo vestido bege para Kate. Era simples, mas elegante, exatamente como Amélia queria que eu comprasse e eu sabia que faria minha filha se sentir especial. Tirei uma foto do vestido e enviei para Amélia, já que ela queria que eu enviasse uma foto do vestido após a compra. Eu esperava que ela ficasse satisfeita, mas para minha surpresa ela não ficou. Amélia respondeu rapidamente dizendo que o vestido era muito bege e parecia sem vida. Ela disse que preferia algo com um pouco mais de cor. Fiquei confusa e frustrada. Não era exatamente isso que ela havia pedido? Ainda assim eu não queria discutir ou retrucar. Eu estava fazendo tudo o que podia para manter a paz, então em vez de apenas comprar outro vestido sozinha e desperdiçar meu dinheiro, desta vez decidi enviar a ela algumas opções antes de fazer a compra. Eu não queria comprar algo que ela inevitavelmente rejeitaria novamente. Amélia finalmente escolheu um dos vestidos que eu havia enviado e eu não pude acreditar nos meus olhos quando vi sua escolha. A cor bege do vestido que ela selecionou era praticamente idêntica ao vestido que eu já havia comprado, aquele que ela havia criticado por ser muito bege. A única diferença era um toque minúsculo de rosa que mal era perceptível. Naquele momento comecei a perceber que não se tratava do vestido ou da cor. Amélia estava deliberadamente dificultando as coisas. Parecia que ela estava me testando ou criando obstáculos para me fazer pular. Podia haver uma razão para ela não querer minha filha no casamento. No entanto, ela não me disse nada diretamente e eu não queria criar problemas desnecessariamente com ela. Se ela quisesse desconvidar minha filha, ela precisava conversar com meu irmão e resolver isso. No entanto, ela nunca o fez e o casamento aconteceu como planejado. No dia do casamento do meu irmão, Kate estava absolutamente deslumbrante enquanto caminhava pelo corredor em seu lindo vestido bege, aquele que Amélia finalmente havia aprovado. O vestido fluía graciosamente enquanto ela se movia em sua cadeira de rodas, seu rosto brilhando de felicidade enquanto ela parava para jogar pétalas de flores. A sala inteira pareceu fazer uma pausa. Houve um suspiro audível dos convidados seguido por um coro de elogios. As pessoas não paravam de falar sobre como ela estava bonita e eu podia ver a alegria irradiando dela enquanto ela continuava pelo corredor espalhando flores e retomando seu progresso constante em sua cadeira de rodas. Senti uma sensação avassaladora de orgulho e amor por minha filha naquele momento. Vê-la lá participando plenamente de uma ocasião tão especial foi uma lembrança que guardarei para sempre. Lágrimas de alegria brotaram dos meus olhos e olhei para David, cuja expressão espelhava minhas emoções. Ele olhou para Kate com tanto orgulho, seu sorriso largo e caloroso claramente tocado por sua presença e seu espírito radiante. Quando ela chegou na frente, David caminhou até ela ajoelhando-se para lhe dar um abraço sincero. Foi um momento tão terno entre eles, um que falava muito sobre o forte vínculo que eles tinham. Então ele ajudou a se posicionar ao lado, certificando-se de que ela estava confortável e pudesse fazer parte da cerimônia da primeira fila. Alguns momentos depois, Amélia começou sua caminhada pelo corredor e não há como negar que ela estava de tirar o fôlego em seu vestido de noiva. Enquanto ela se aproximava do altar, eu não pude deixar de notar como seu olhar pousou brevemente em Kate por uma fração de segundo. Eu esperava vê-la sorrir para minha filha, algum reconhecimento de sua presença e do papel que ela desempenhou neste dia importante. Mas em vez disso, Amélia revirou os olhos visivelmente e olhou para além de Kate sem nem mesmo um vestígio de sorriso. Eu não pude deixar de sentir uma pontada de decepção, mas optei por afastar o pensamento, não querendo que nada ofuscasse a alegria do dia. David e Amélia fizeram seus votos e quando o celebrantes declarou marido e mulher, senti uma onda de felicidade por meu irmão. Ele finalmente havia encontrado alguém para compartilhar sua vida e naquele momento nada mais importava. Vê-lo tão feliz fez meu coração se encher de orgulho e alegria. Após a cerimônia, durante as sessões de fotos, nos reunimos como uma família para fotos. David certificou-se de que Kate fosse incluída em todas as fotos que tiramos, tantas fotos capturando o amor e a união que todos nós sentimos naquele dia. Durante a sessão de fotos eu não pude deixar de notar que Amélia parecia um pouco estranha. Ela continuava suspirando pesadamente e bufando baixinho, o que eu inicialmente ignorei como ela estando cansada. Afinal, casamentos são exaustivos e talvez ela só precisasse de uma pausa de tirar tantas fotos. Mas à medida que a sessão continuava, seu comportamento se tornava mais difícil de ignorar. Em um ponto, quando David pegou Kate e a segurou em seus braços para uma foto, a expressão de Amélia mudou visivelmente. Ela parecia decepcionada, seu sorriso vacilante enquanto seus olhos se concentravam neles. Foi sutil, mas claro o suficiente para me deixar desconfortável. Depois que tiramos várias fotos com Kate, Amélia veio até mim com um tom educado, mais seco, e perguntou se eu poderia levar Kate para fora para que ela pudesse tirar algumas fotos com apenas sua família. O pedido me pegou de surpresa, mas concordei. Levei Kate para sentar com meus pais na recepção. Minha mãe reconheceu como minha filha estava bonita e me disse que eu tinha sorte de ter uma filha como ela. Foi um pequeno gesto, mas fiquei feliz que minha mãe estava superando seus preconceitos e aprendendo a aceitar minha filha por quem ela é. No geral, Kate, felizmente alheia a qualquer tensão, parecia ter tido um bom dia e era isso que mais importava para mim. Após o casamento, Amélia e David partiram para sua lua de mel e pelas fotos e histórias que David postou em suas redes sociais parecia que eles estavam se divertindo muito. Eu estava feliz por ele merecia aproveitar este momento especial com sua nova esposa. Assim que eles voltaram da lua de mel, David convidou nossa família, eu, Roger e nossos pais, para sua nova casa para almoçar. Era para ser uma reunião familiar casual e eu estava ansiosa para vê-lo novamente, especialmente porque não tínhamos conversado muito depois do casamento. Desde o casamento, minha mãe e eu nos reconectamos de uma maneira que eu não esperava
esperava, ela teve tempo de se desculpar adequadamente comigo pelo que havia dito sobre Kate anos atrás e sobre me pressionar para tentar ter outro bebê. Ela estava genuinamente arrependida, e embora parte de mim ainda estivesse cautelosa, apreciei o fato de que ela havia reconhecido a dor que suas palavras causaram. Durante o almoço, David estava absolutamente radiante em ver Kate novamente. No momento em que chegamos em sua casa, ele animadamente tirou uma coleção de presentes que havia trazido para ela de sua lua de mel. Ele claramente havia pensado muito em cada um e o rosto de Kate se iluminou de pura alegria quando ela os desembrulhou. Ela estava sorrindo de orelha a orelha e David, como sempre, estava completamente envolvido com ela, perguntando sobre sua parte favorita do casamento e dizendo a ela o quanto todos estavam falando sobre como ela havia desempenhado seu papel lindamente. Ele disse a ela repetidamente quão orgulhoso ele estava, mencionando como amigos e familiares ligaram para ele após o casamento para elogiar Kate pelo trabalho maravilhoso que ela havia feito. Ouvir todos esses elogios fez Kate irradiar orgulho, seus olhos brilhando de felicidade. No entanto, enquanto meu irmão estava enchendo Kate de atenção, eu não pude deixar de notar Amélia. A observei atentamente e tornou-se flagrantemente óbvio que ela não estava compartilhando do entusiasmo de David. Ela não sorriu nem reconheceu Kate. Em vez disso, ela parecia visivelmente irritada, como se a interação de David com Kate fosse de alguma forma um inconveniente para ela. Sua expressão carregava uma mistura de exasperação e impaciência, e ela mal se envolveu com ninguém enquanto David se concentrava em Kate. Era como se ela estivesse esperando o momento passar, ansiosa para que a atenção dele se desviasse da minha filha. David, é claro, estava completamente alheio à atitude de sua esposa. Após o almoço, todos nós nos sentamos na sala de estar relaxando e conversando como uma família. Foi então que Amélia veio até mim e silenciosamente perguntou se poderíamos conversar em particular. Senti um nó se formar no meu estômago porque já tinha uma ideia do que estava por vir. Eu estava me preparando para esta conversa desde o dia do casamento. Com um aceno de cabeça, concordei, me preparando para o que eu sabia que seria uma discussão difícil. Amélia me levou para um dos quartos e nos sentamos para conversar. Ela começou me elogiando por ter feito um trabalho maravilhoso com Kate, seguindo todas as suas condições e mantendo minha palavra em relação à aparência de Kate no casamento. Concordei e agradeci, dizendo que queria ser respeitosa porque era o grande dia dela. Ela fez uma pausa e acrescentou que, embora apreciasse meu esforço, havia algo a incomodando desde o casamento. Meu coração afundou. Amélia pegou seu telefone e abriu as fotos do casamento, rolando pelas que o fotógrafo havia tirado. Vi imagens de todos nós sorrindo, curtindo o momento juntos como uma família. David, Amélia, Kate, eu e o resto dos parentes. Ela parou em uma foto em particular e apontou para ela, e seu tom ficou frio. Olha isso, disse ela ampliando a imagem. Era uma das fotos de família com Kate em sua cadeira de rodas ao lado de David. Todos nós sorrindo e parecendo felizes. O dedo de Amélia pairou sobre Kate e ela olhou para mim com uma expressão desdenhosa. Você vê como sua filha estúpida em uma cadeira de rodas está arruinando a vibe de toda a foto? Disse ela, as palavras saindo afiadas e venenosas. Por um momento não consegui respirar. Eu estava em choque completo. Como ela poderia dizer algo tão cruel, tão insensível sobre minha filha? Senti uma onda imediata de raiva. A própria sugestão de que minha doce menina, que havia feito o seu melhor para fazer parte da celebração, estava agora sendo culpada por arruinar a vibe. Argumentei de volta, dizendo a Amélia que ela não tinha o direito de falar sobre Kate dessa maneira, e lembrei a ela que ela sabia desde o início que Kate estava em uma cadeira de rodas. Não havia outra maneira de minha filha posar para fotos. Como ela poderia ter participado? Amélia, imperturbável pelo meu raciocínio, zombou e disse: Isso não é problema meu. E continuou dizendo que ver a cadeira de rodas de Kate em todas as fotos era uma monstruosidade que havia arruinado sua visão para as fotos do casamento. Como se isso não bastasse, ela então sugeriu que eu deveria oferecer compensação por deixar minha filha arruinar seu casamento. Fiquei chocada com sua audácia. Levantei minha voz perguntando a ela que tipo de compensação ela estava falando, completamente chocada que ela fizesse uma exigência tão ridícula. Foi quando Amélia me atingiu com sua verdadeira demanda. Ela disse que eu precisava pagar por um editor de fotos para remover Kate das fotos do casamento com Photoshop, ou pelo menos fazê-la aparecer sem a cadeira de rodas. Engasguei em descrença. Como ela poderia pensar que era aceitável apagar minha filha das fotos do casamento ou alterar quem ela era apenas por uma questão de estética? Este foi o ponto de ruptura. Eu não consegui mais me conter. Gritei, minhas palavras cheias de descrença. Você está falando sério? Você quer que eu pague alguém para apagar minha filha ou fingir que ela não está em uma cadeira de rodas? Você é capacitista, Amélia. Tenho orgulho da minha filha exatamente como ela é e não vou pagar por nenhum tipo de Photoshop. Se você tinha tanto problema com ela fazendo parte do casamento, então você nunca deveria tê-la deixado ser a florista em primeiro lugar. Amélia argumentou de volta, dizendo que havia tentado o seu melhor para dissuadir David de deixar Kate ser a florista, mas que o amor dele por Kate era tão cego que ele não concordou. Ela contou como sabia que se tivesse insistido em desconvidar minha filha, ele teria cancelado o casamento. Balancei a cabeça enquanto percebia que essa mulher estava nutrindo tanto ressentimento em relação a Kate. Seu raciocínio era tão insensível, tão cruel, que me fez sentir enojada. Lembrei-lhe bruscamente que minha filha era um ser humano com sentimentos reais e não merecia ser odiada dessa maneira. Ela amava seu tio e estava genuinamente feliz por fazer parte do casamento deles. Ela não merecia esse tipo de tratamento, especialmente não de Amélia, agora que ela era sua cunhada. Mas Amélia não parecia se importar. Ela argumentou de volta, dizendo que Kate e eu éramos apenas caçadoras de atenção, e que eu não deveria esquecer que a única razão pela qual as pessoas prestaram tanta atenção a Kate no casamento foi
foi por causa de sua deficiência. Suas palavras eram tão vis que algo dentro de mim se partiu. A raiva que estava crescendo finalmente transbordou e antes mesmo de perceber o que estava fazendo dei um tapa em Amélia. O som da minha mão se conectando com o rosto dela ecoou na quietude do quarto e eu fiquei lá, minha mão tremendo, meu peito arfando com o peso de tudo que tinha acabado de acontecer. O rosto de Amélia ficou vermelho de choque e eu pude ver seus olhos se arregalarem em descrença. Antes que ela pudesse reagir, meu irmão invadiu o quarto junto com meu marido e meus pais. Meu irmão perguntou a Amélia se ela realmente quis dizer o que havia dito sobre Kate. Os olhos de Amélia se arregalaram em compreensão. Acontece que David estava ouvindo nossa conversa inteira e provavelmente ouviu cada palavra de suas observações cruéis e manipuladoras. O pânico tomou conta do rosto dela e ela tentou voltar atrás tropeçando em suas palavras em uma tentativa desesperada de se explicar, mas era tarde demais. A voz de David encheu o quarto enquanto ele gritava com ela e a chamava de sem vergonha e manipuladora por me levar de lado para falar sobre minha filha dessa maneira. Eu não posso acreditar que você me manipulou para pensar que você era uma boa pessoa quando na realidade você odeia a minha família tanto assim. Ele gritou, sua voz cheia de dor e raiva. A decepção em seu tom era palpável e estava claro que ele estava vendo Amélia por quem ela realmente era, alguém que havia escondido seus verdadeiros sentimentos o tempo todo. Amélia, desesperada para salvar a situação, tentou argumentar de volta. Eu não odeio sua família exatamente, isso é só sobre Kate. Disse ela, sua voz tremendo. Ela então tentou mudar a situação, acusando David de sempre favorecer Kate em relação a todos só porque ela era deficiente e ele sentia pena dela. Ela afirmou que como sua esposa ela merecia mais de sua atenção e que ele precisava parar de priorizar Kate tanto e se concentrar em seu casamento. Então Amélia começou a reclamar sobre como convidar Kate levou alguns de seus amigos a zombar das fotos do casamento dela, a deixando-se sentindo humilhada. Ela afirmou que essa era a razão pela qual ela queria remover Kate da foto com Photoshop, para que ela pudesse sempre se lembrar de seu lindo dia sem essa feiura. Felizmente David não estava aceitando isso. Ele disse a ela para descer do seu pedestal e parar de agir como se sua sobrinha pudesse de alguma forma ter estragado suas fotos e que ela estar nas fotos as tornava ainda mais bonitas. Eu amo Kate como minha própria filha. Dar atenção a ela não tira nada de você. O fato de eu ter que explicar isso mostra o quão barata é sua mentalidade. Kate é parte da minha família e se você odeia tanto assim, então eu não posso ser casado com você. O rosto de Amélia ficou pálido quando as palavras de David a atingiram. Ele olhou para ela com uma clareza que mostrava que ele não estava disposto a deixar isso passar. Você é capacitista como minha irmã disse. Acrescentou ele quando a mesma acusação que eu havia feito antes. O fato de você continuar justificando seu comportamento significa que você nunca vai mudar. Eu não quero ser casado com uma mulher cruel como você. Faça as malas e volte para a casa dos seus pais. Amélia, ainda em choque, tentou argumentar mais uma vez, mas minha mãe, que havia ficado quieta até agora, finalmente interveio, visivelmente lívida. Ela expressou sua raiva sobre a situação, enfatizando que embora fosse uma coisa não gostar da atenção que Kate recebeu no casamento, considerar removê-la das fotos com Photoshop era cruel. Minha mãe afirmou firmemente seu apoio à decisão de David e disse a Amélia que ela deveria ter vergonha de si mesma por sequer sugerir tal coisa. Ouvindo a defesa da minha mãe e vendo a postura inabalável de David, Amélia sabia que não tinha mais onde se apoiar. Meu marido parecia furioso e tenho certeza de que se Amélia não fosse esposa do meu irmão na época, ele teria machucado ali mesmo por dizer coisas tão vis sobre nossa filha. Amélia estava em menor número e suas verdadeiras cores foram reveladas para todos verem. Relutantemente, sem outra escolha, ela saiu de casa com apenas seu telefone e as chaves do carro. Mais tarde, David se desculpou comigo e com Roger pelo que sua esposa havia dito sobre nossa filha, mas eu o apreciei por defender Kate. Isso não era culpa dele de forma alguma. Naquela noite, os pais de Amélia ligaram para David e meus pais querendo discutir mais sobre a situação, provavelmente depois que Amélia foi até eles em lágrimas. No entanto, David pediu um tempo para que ele pudesse se acalmar e pensar sobre as coisas. Desde o incidente, Amélia tem me enviado várias mensagens onde ela basicamente me culpa por causar problemas entre ela e David. Ela acha que eu poderia simplesmente ter resolvido os problemas deles concordando em pagar por um editor de fotos. Agora, é claro que eu não quero que o casamento do meu irmão termine por minha causa, mas ao mesmo tempo, o que Amélia me disse sobre minha filha é imperdoável. Atualização. Estou recebendo tantos comentários e mensagens diretas que não consigo responder a todos, então vou esclarecer todos os pontos aqui. Amélia conheceu Kate antes e sabia sobre seu relacionamento com meu irmão, mas parecia que ela havia conseguido esconder seu desprezo por minha filha todo esse tempo. Nenhuma vez eu suspeitei que ela realmente odiasse minha filha tanto assim. Eu entendo que algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis ao ver uma criança em uma cadeira de rodas, especialmente em um casamento, mas fazemos o nosso melhor para que Kate se sinta o mais normal possível, para que ela não sinta que está sendo tratada de forma diferente apenas por causa de sua deficiência. Kate é uma pessoa linda independentemente de estar em uma cadeira de rodas, tenho certeza de que as pessoas ainda a elogiariam. É claro que Amélia estava simplesmente tentando encontrar defeitos em minha filha por causa de seu próprio ciúme. Meu irmão é o padrinho de Kate, isso porque tenho certeza de que se algo acontecer comigo e meu marido, ele estará lá para minha filha. Ele ama Kate como sua própria filha e é por isso que ele a protege tanto. Ouvir as palavras de Amélia e ver suas verdadeiras intenções sobre minha filha deve ter sido como uma traição completa para ele. Não acho que Kate ouviu nada do que Amélia e eu falamos, pois ela estava ocupada assistindo seus desenhos animados. Se tivesse ouvido, ela definitivamente teria me feito algumas perguntas mais tarde.
Atualização 2. Para todos que perguntam, meu irmão está anulando seu casamento. Meu irmão e seu advogado acreditam fortemente que Amélia o enganou desde o início e o manipulou para pensar que ela ficaria bem com sua família quando na verdade não estava. Quando Amélia descobriu que David estava realmente falando sério sobre deixá-la, ela entrou em pânico e fez uma tentativa desesperada de salvar seu casamento. Em um esforço pouco convincente, ela entrou em contato comigo para se desculpar, mas ficou bem claro para mim que suas palavras eram falsas. Ela não estava genuinamente arrependida ou pronta para assumir a responsabilidade por suas ações. Eu simplesmente não conseguia aceitar seu pedido de desculpas, sabendo que era apenas uma manobra para tirar a culpa de si mesma. Isso só aumentou sua raiva. Em sua frustração, ela imediatamente se voltou contra mim, me acusando de arruinar a vida do meu irmão. Era como se eu fosse a fonte de todos os seus problemas, em vez das consequências de suas próprias escolhas. Ela me disse como eu era culpada por forçar meu irmão a deixá-la quando ele poderia ter sido tão feliz com ela. Como se isso não bastasse, os pais de Amélia também entraram em contato com meus pais, tentando jogar a culpa em mim e em Kate pelo que sua filha está passando. Felizmente, meus pais reagiram a essa acusação injusta. Meu pai em particular expressou sua decepção, dizendo a eles que deveriam ter vergonha da filha que criaram e que ele está aliviado por ela não fazer mais parte da nossa família. Estou tão orgulhosa que minha família nos defendeu, a mim e a Kate, durante tudo isso. Falei com meu irmão e expressei minhas desculpas pelo que ele estava passando com Amélia. Ele me garantiu que era melhor para ele saber a verdade sobre ela agora do que mais tarde, quando ela poderia ter feito ou dito algo mais prejudicial na frente de Kate. Concordo plenamente e sinto um alívio em saber que estamos nos livrando de Amélia de nossas vidas também. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde minha última atualização. Para todos que perguntam, meu irmão anulou oficialmente seu casamento e não é mais casado com Amélia. Depois que a verdade sobre o casamento dele se desfazendo se tornou pública, Amélia enfrentou muitas reações negativas de todos. Ela finalmente entrou em contato para se encontrar e se desculpar, mas eu simplesmente a bloqueei sem responder. Recentemente todos nós fomos de férias juntos. Foi um momento maravilhoso para todos nós. David e Kate continuam tendo um relacionamento incrível, o que me traz muita alegria. Toda a experiência apenas fortaleceu nossos laços familiares e sou grata por isso.